Ô pessoal, tudo bem? Como é que vai? Então vamos continuar essa série de vídeos aqui, meus poderes e meus deveres, né? Então já mencionei no vídeo passado, né? Que tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre deveres e poderes, né? Poderes e deveres tem um equilíbrio. Então é uma grande ciência, né? E porque na realidade quando a pessoa ela cumpre bem os deveres, ela adquire muitos poderes. Isso é um fato, né? Então, e para isso, né, nós temos que cultivar certas coisas, né, certas qualidades. Por exemplo, temos que ter entusiasmo, né? Entusiasmo, quando você vai cumprir um dever, você tem que ter entusiasmo, por exemplo, né? Esse ímpeto para fazer alguma coisa, né? Por exemplo, né, se alguém anuncia, olha, vai ter um festival de pizza, pizza free, né? Pizza e sorvete à vontade, né? Vai ser difícil encontrar alguém que não vai querer ir nessa festa, entendeu? Né? Entusiasmo, vamos lá, né? Que todo mundo vai. Entende? Então esse mesmo entusiasmo que você teria para ir para um festival de pizza e sorvete free, você tem que ter para a autorrealização. Nós temos que ter esse mesmo entusiasmo. Não é isso? Porque na realidade, quando você vai para um festival de pizza, você está pensando, vou desfrutar, né? Mas na realidade mesmo, a vida deve ser feita, né? Deve ser feita para servir e não para desfrutar, né? Se você entende que o melhor mesmo é servir e não desfrutar, você se dá bem. Inclusive é até cientificamente provado, né? Que a pessoa ela fica mais feliz quando ela gasta dinheiro com os outros que com ela mesma. É interessante, né? Tem essa pesquisa assim, feita por acadêmicos, né? Quando você gasta dinheiro com outras pessoas, você fica com você mesmo, é sem graça. Entende? Então esse entusiasmo é importante, né? Então, se nós tentarmos servir a Deus, né, nós seremos muito felizes. Esse é um ponto, né? O filosófico é esse. Quando você tenta servir a Deus, você está na sua posição original, nossa posição constitucional é servir a Deus. Quando você tenta servir a Deus, você fica muito feliz. Agora, quando você tenta desfrutar desse mundo, aí começam as misérias. Porque quando você tenta servir a Deus, você vai desfrutar com Ele. Mas quando você tenta sozinho desfrutar das coisas, se dar bem, aí começam os problemas. Tá? Então, entusiasmo é uma coisa muito importante. Outro ponto importante é paciência, né? Nós temos que, né, aprender a depender da misericórdia, esperar pela misericórdia, né? Aprender a depender da misericórdia de Cristo, a misericórdia de Deus, né? Como o meu mestre espiritual fala, né? Ele fala assim, aprender a depender de Cristo, Deus, leva uma vida inteira de todos nós. Para levar uma vida inteira. Então, nós temos sempre aprendendo, né? Nunca devemos desistir, né? Assim, estamos sempre aprendendo. Então, tem que ter paciência, né? Então, assim, como fala o Gonzaguinha, né? Somos eternos aprendizes, naquela música, né? Eternos aprendizes. Então, porque o ponto é o seguinte, nós somos há muitas vidas, né? Assim, tentando explorar a energia, a natureza, né? Tentando explorar, nos dar bem, né? Então, mudar de uma vez não é tão fácil, já falei sobre isso também em outros vídeos. Então nós temos que ter um pouco de paciência, inclusive conosco mesmo, né? Tem que ter paciência de esperar pela misericórdia, né, oportunidades, mas também tem que ter paciência conosco mesmo, devido às nossas imperfeições, os nossos vícios, né, que vêm de muitas vidas. Esse é outro ponto importante, né? E outro ponto importante, né, de tudo isso, né, é a confiança, né? Olha, por lógica, né, assim, nós devemos acreditar, né, que Deus existe, por lógica, né? Como o próprio Aristóteles falou isso, né? O pai da lógica, ele falou assim, olha, por lógica Deus tem que existir. Ele falou isso, né? Então ele falou assim, no meu sistema filosófico tem que existir Deus, por lógica. Ele falou assim, né? Aristóteles falou assim, pois Deus é uma necessidade lógica, filosófica e não religiosa, né? É uma coisa lógica, tem que existir uma origem, né? E também no mundo clássico, né, nós temos os filósofos como Platão, né? Ele falava de reencarnação, falava de alma, e ele não era cristão, ele era um pagão. Mas por lógica, essas coisas têm que existir, entendeu? Né? Então os grandes filósofos, hipoteticamente, ele assim, não, tem que existir uma origem, um Deus. O exemplo é dado assim como matemática, né? Se você vai estudar, por exemplo, geometria que estuda a medida da Terra, né? A geometria estuda as formas materiais, as figuras materiais, estuda o triângulo, o quadrado, o retângulo. Quem já estudou matemática nesse ponto já viu, né? Geometria estuda isso. Então, para você começar a estudar geometria, estudar
tem que ser dado alguma coisa, né? Quantos lados tem a figura, qual o comprimento de alguma coisa, qual é o ângulo, assim, o raio. Se você não der nenhuma informação para a pessoa não consegue estudar a geometria. Então assim também, para você começar a filosofar seriamente, você tem que, por lógica, Deus tem que existir, a alma tem que existir. Então, grandes filósofos como Aristóteles e Platão aceitavam isso, né? Por lógica, tem que existir Deus, né? Então, por exemplo, porque o ponto é que Deus e a alma, né, são, como já falei antes também, são assuntos auto-evidentes. Eles se confirmam por si mesmo, não precisa provar. É lógico que existe, né? Mas você não consegue provar, você entende que existe, né? Mas por lógica você tem que aceitar. Por exemplo, né? Até as pessoas que são ateístas, né? Ah, não, só as coisas desse mundo. Mas você não consegue assim provar logicamente que essa natureza que você está vivendo, esse mundo material existe. Você não consegue provar que esse mundo material não seja assim, que está existindo fora de sua mente, né? Pode ser que você seja só um cérebro num laboratório e você acha que tudo isso existe, mas pode ser tudo uma ilusão. Você não consegue provar que esse mundo existe, né? Assim também, por exemplo, você sabe que tem coisas boas, tem gente que age bem, tem coisas que são boas, tem coisas que são ruins, né? Tem bondade, tem maldade, né? Assim? Mas você não consegue provar isso empiricamente, que existe isso. Empiricamente você não consegue provar que isso é bom e isso é ruim, né? Se uma pessoa faz mal para outra, né? Bate a outra com um pau, né? Empiricamente que você vê, ele pegou o pau e com certa velocidade atingiu a cabeça da pessoa com esse ângulo. Você pode ver o ângulo, a velocidade, aí seu sangue e tal, mas a maldade não está nessa. A maldade está na intenção, no ato, entende? Então, isso é assuntos metafísicos, entende? Então, assim, mas você sabe do fundo do seu coração, né, que certas coisas são boas, certas coisas são ruins, assim, você entende isso, né? Então, por que você não consegue provar? Porque essas coisas são auto-evidentes. Então, assim também, né, Deus, a alma, entende? São coisas auto-evidentes, né, que você entende que existe, mas você não consegue provar empiricamente. Por isso que as pessoas materialistas, elas não acreditam em Deus porque não conseguem provar, mas elas que são materialistas, naturalistas, né, fisicistas, né, eles também não conseguem provar que esse mundo que eles falam que é real existe, né? Porque quando você tenta provar isso, você cai numa regressão infinita de provas. Ou seja, você fala assim, olha, a água ferve a 100 graus centígrados. Você fala isso, né? O cara, prova isso para mim. Aí você vai lá, pega a água, põe lá, põe um termômetro, mede, quantos graus deu? 100 graus. Ah, não. A pessoa pode duvidar. Eu duvido que esse termômetro tenha mercúrio mesmo. Aí faz um teste lá, não é mercúrio. Aí eu duvido que o laboratório é autorizado. Aí prova que o laboratório é certo. Aí eu duvido que o cara que fez o teste... Então você pode criar dúvidas regressivas e só vai piorando a coisa, entendeu? Então para parar com isso, Aristóteles falou que tem que ter coisas que são auto-evidentes. Ou então aquela, como é que fala? A lógica circular, né? Como é que é mesmo? É isso mesmo, né? Raciocínio circular. Que você, por exemplo, tenta provar que esse mundo existe com coisas desse mundo, né? Você pega uma pedra, fala, essa pedra aqui, ó, essa pedra existe, tá vendo? Mas aquela pedra só existe se o mundo existir, né? Porque se a pedra faz parte do mundo, se o mundo não existir, então não tem pedra. Então é outra ilusão também, entende? Então chama raciocínio circular. Então eles também não conseguem provar que esse mundo existe, mas todo mundo entende que esse mundo existe, né? É natural, a natureza existe, entende? Então assim, 0 a 0, né? Se eles falam que você não consegue provar que Deus existe, você fala que você também não consegue provar que esse mundo existe. É um fato verídico, né? Então, na realidade, né, essa confiança que nós temos que ter, que eu falei falando de confiança, em sânscrito essa palavra chama Shraddha. Shraddha significa confiança e dá, colocar. Então, Shraddha, ou fé, né, é quando você coloca confiança em alguma coisa, entende? E a perfeição da confiança assim, Chaitanya Mahaprabhu falou, o que é confiança perfeita, né? Shraddha, que é unicamente servindo a Deus eu vou ter tudo. Entende? Se Deus é tudo, se Ele controla tudo, se Ele pode tudo, então se eu servir a Ele com devoção, eu vou obter tudo. Eu não preciso mais nada. Então essa é confiança, essa é fé de primeira classe. Então para ilustrar tudo isso, né, entusiasmo, paciência, confiança, essa fé,
Um exemplo bom para ser dado é o nosso fundador Acharya, né? O mestre fundador do movimento Hare Krishna, da ISKCON, nosso querido Srila Prabhupada. Né? Srila Prabhupada, só resumindo para vocês, né? Ele, indiano, ele encontrou com o seu mestre na Índia, né? Ele tinha 25 anos de idade, ele encontrou com o mestre dele, ele era casado, tinha duas crianças pequenas, né? E quando ele encontrou com o mestre dele, o mestre já deu para ele a missão: olha, você é um rapaz inteligente, você deve pregar para o mundo essa mensagem da consciência de Krishna, para país de língua inglesa. Ele deu para ele a missão para ele. Só que ele era casado, ele fala, né, que ele poderia se juntar imediatamente ao mestre dele. Na hora ele entendeu, né, que aquele mestre era uma pessoa santa, perfeita, era o mestre dele. Ele podia se juntar imediatamente, mas ele tinha casado há pouco tempo, tinha filhos pequenos, entende? E aí ele não podia fazer isso, né, lógico. Então ele criou os filhos, né, trabalhou, mas na realidade ele demorou, ele só saiu da Índia, chegou no Ocidente, saiu da Índia com 69, ele chegou no Ocidente com 70 anos de idade, porque ele veio de navio, né? Ele demorou um mês viajando e ele fez o aniversário dele de 70 anos no navio. Então ele chegou no Ocidente com 70 anos de idade. Então, pessoal, isso significa que Prabhupada ele ficou 45 anos preparando. Olha que paciência, né? Que confiança. Ele colocou a ordem do mestre espiritual, né? Era o dever dele. A missão da vida dele era cumprir esse dever do mestre espiritual. Então, ele teve paciência, teve entusiasmo de vir, né? Mesmo com 70 anos de idade, confiando, entende? Assim, todas essas qualidades necessárias, né? E para cumprir o dever. E o que aconteceu? Prabhupada, ele também chegou no Ocidente, não foi assim, todo mundo esperando ele com braços abertos, não. Chegou aqui, ele não conhecia ninguém. Como ele fala, né? Eu cheguei, quando ele desceu no navio, ele não sabia se ia para a direita ou para a esquerda. Só tinha um pessoal que era conhecido de um amigo dele, né? Que ele ficou na casa desse pessoal um tempo, um mês. Depois ele se mudou para Nova York, e lá ele não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Sozinho. E tem até um passatempo interessante que Prabhupada, né? Ele estava um dia numa praça, né? Ele estava assim, e ele até estava pensando assim, depois de um ano não acontecia nada, ninguém, estava sozinho mesmo, durante um ano, sozinho. Primeiro ano, não foi assim. Ele estava um dia na praça lá, e aí um senhor aproximou dele e falou assim: olha, estou vendo o senhor aí, e aí? O senhor é um monge, né? O senhor é de alguma religião, tem templos, né? Tem discípulos. Né? Alguém chegou perguntando para ele, um americano chegou perguntando para ele, que Prabhupada usava essas roupas indianas, né? Aquelas roupas indianas de monge, né? Aí o padre falou assim: olha, eu tenho muitos templos, muitos discípulos, só o tempo é que separa. Imagina, né? Ele ficou 45 anos esperando para vir para o Ocidente, chegou no Ocidente, ficou mais um ano sem acontecer nada. E a pessoa perguntou para ele se ele tinha alguma coisa, ele falou assim: eu tenho muitos templos e discípulos, só o tempo é que separa. Então ele tinha confiança que isso ia acontecer. Então, por confiar na ordem do mestre espiritual dele, ele colocou como dever cumprir essa ordem do mestre espiritual dele, que era a ordem, né? Espalhar a consciência de Krishna para os países de língua inglesa. Ele fez o esforço, né, de com 70 anos de idade começar o movimento da consciência de Krishna. E aí, logo depois disso, né, desse incidente, ele começou a atrair os hippies. A maioria dos primeiros devotos, dos primeiros discípulos de Prabhupada eram hippies, ex-hippies. Aqueles jovens, ele ia para o parque lá, Tom Square Park, ia cantar Hare Krishna lá, e os primeiros jovens começaram a fazer parte do coro lá, se iam juntar ele, e se tornaram os primeiros discípulos. Então os primeiros discípulos dele geralmente eram esses jovens. E aí esse movimento virou uma explosão, né? Os hippies, os Beatles gravaram CD, né? Srila Prabhupada, né? Hare Krishna, Tempo Hare Krishna, ficou famoso, ficou no top, né? Ficou na primeira, ficou por muito tempo como a música mais tocada no mundo, e espalhou por toda a América. Então rapidamente o movimento cresceu, teve uma explosão. Prabhupada partiu de zero, em coisa de 10 anos, ele já tinha 5.000 discípulos e mais de 100 templos. Então, esse é um exemplo, né, de uma pessoa que alcançou o sucesso, né, espalhou a consciência de Cristo para o mundo todo, né, porque ele cumpriu o dever, né, da mestre espiritual. Tá bom? Então vamos continuar no próximo vídeo. Muito obrigado, Hare Krishna.